Que doutrinas satânicas invadiram a cristandade? Comentário de Mari Persona. Uma coisa interessante que Satanás, isso ajuda também a entender boa parte da palavra de Deus. Satanás é um imitador. Ele sempre foi um imitador. Ele começa que Deus queria dar a ele o governo do mundo, não é? Ele foi designado como o principal, querubim principal. Mas ele perdeu seu posto, então veio Adão para tomar esse lugar, então, de principal sobre toda a criação. Adão recebeu essa honra de governar sobre a criação de Deus. Mas Adão perdeu. Então Deus levantou um outro homem agora, que é o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, que é o que vai governar sobre toda a criação. Então, da mesma maneira, Satanás vem tentando imitar a Deus em todas as maneiras. E quando nós lemos aqui agora, nesse versículo 11, 12, principalmente o 12, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. Um pouco antes foi falado dos apóstatas, que são aqueles que se vestiam apenas de cristianismo, porém nunca foram nascidos de novo. E aí rejeitam totalmente. Mas para isso acontecer, eles têm que ser ensinados. E é interessante isso, que assim como o Espírito Santo ensina os que são seus, Satanás também ensina. Não existe no mundo uma pessoa que não creia em nada. É uma ilusão falar que existe um ateu, ou que não crê em coisa nenhuma, um cético, porque todos creem em alguma coisa. Todos têm um Deus. Não importa qual seja, mas todos têm um Deus. Quando fala lá, inclusive, naquele versículo, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, eu creio que ali a ênfase não é o Pai procura adoradores, porque todos são adoradores. Os homens já nascem adoradores, mas não em espírito e em verdade, nem adoradores do Pai. Então, quando fala lá em 1 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ver que Satanás usa o mesmo método que Deus usa para converter os seus. É o mesmo processo. O Espírito Santo é que toca uma alma e ela nasce de novo. O Espírito Santo é quem ensina, como fala lá, que o Espírito Santo ensinaria a eles muitas coisas. E Satanás faz a mesma coisa. 1 Timóteo capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Como? Se convertendo. Mas se convertendo a quê? Se convertendo a Satanás. Ah, mas vem assim, converte-se a Satanás? Não vem, claro que não. Não vem com chifre e rabo e soltando fogo pela boca, não. Porque Satanás é um mestre em disfarces. Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo fala que não é de se espantar que Satanás se transforma em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça. Então, ele é um mestre dos disfarces. E aqui, então, o Espírito expressamente diz, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que nos últimos tempos apostatarão ou abandonarão alguns a fé. Claro que não foi uma fé real, foi uma fé igual àquela de Simão o Mago, que apenas se interessou pelos milagres que os apóstolos faziam. Apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aqui, se o Espírito Santo, por um lado, ensina os que são seus, os espíritos enganadores ensinam aqueles que não são de Deus. Aqueles que não têm vida, aqueles que não têm o Espírito Santo, são ensinados. Isso é importante entender, porque é possível uma pessoa aprender os caminhos de Satanás? Sim, porque os demônios ensinam. É o que está falando aqui. Doutrinas de demônios, dando ouvidos a espíritos enganadores, pela hipocrisia, o fingimento de homens que falam mentiras. Mais uma vez, um atributo de Satanás, que é o disfarce, é o mestre dos disfarces, que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Esses são aqueles falsos obreiros que Paulo denuncia.
falsos apóstolos, que ele denuncia na sua carta. Pessoas que estão ensinando, mas energizadas pelo diabo, energizadas pelos demônios. Ah, mas isso é então lá no terreiro de macumba, do candomblé, né? Não. É nos galhos da árvore da semente de mostarda. Porque quando o Senhor falou da parábola da pequena semente que se transforma numa grande árvore, no qual as aves dos céus fazem os seus ninhos, então é a árvore da cristandade. Está cheio de ninhos de aves do céu. Que aves do céu? Aquelas aves que são instrumentos de Satanás, do começo da parábola do semeador, que arrebatam a semente que cai na beira do caminho. Qual é a semente que cai na beira do caminho? Aquela que realmente está muito perto das ideias humanas. Caminho é o lugar que os homens passam. Então é um lugar muito bom, muito fácil de Satanás arrebatar a semente. E esses ninhos, esses aninhados na árvore da cristandade, ali na parábola a árvore de mostarda, né? Que é uma semelhança do reino que está falando ali, né? São os mesmos que lá em Apocalipse aparece outra vez. Em Apocalipse 19, quando fala assim, caiu, a grande Babilônia caiu, aquela em que as aves faziam os ninhos nela. A grande Babilônia é a grande esfera da profissão cristã apóstata, na qual estão aninhadas as aves que são os instrumentos de Satanás, que comeram a semente na beira do caminho, que fizeram o ninho na árvore de mostarda e também estarão devidamente abrigadas na grande árvore da Babilônia, no capítulo 19, Apocalipse, quando cai então a Babilônia. E aqui depois ele dá algumas dicas de algumas coisas, algumas proposições, né, no primeiro capítulo de Timóteo, do que fazem, por exemplo, esses que são hipócritas, falando mentiras, com a consciência cauterizada. Alguém já me perguntou uma vez, mas escuta, esses pastores que pregam tanta mentira, eles não sentem remorso? Não, eles não sentem remorso. Tem uma doença que como é que chama aquela doença? A pessoa que não tem sentimentos, não tem remorso, não tem consciência. Sociopata, tem um outro nome também. Psicopatas. Eles não têm expressões, eles não têm sentimentos, eles não têm remorsos, porque tiveram a sua consciência cauterizada. Você cauteriza uma ferida para parar de infeccionar, parar de doer, e você perde, às vezes, a sensibilidade daquela parte da pele onde foi cauterizada aquela ferida, ou aquele câncer, ou aquele tumor. Então isso é o que nós temos em volta de nós hoje. É muito importante ser cauteloso nas fontes que nós buscamos informação. É muita coisa hoje. Se no tempo dos apóstolos já existia a internet, né? Que eram as estradas romanas, era a internet da época. O que era? Uma rede que atingia o mundo inteiro, pela qual se trafegavam informações, soldados, bens, compras, e-commerce e tudo isso pela rede de internet das estradas romanas. Hoje a rede das estradas romanas está aí. E ela é usada tanto para o Evangelho, como também por Satanás, imitando a maneira de Deus divulgar a sua palavra. Então, muito cuidado com tudo que você escuta hoje. É impressionante o que existe de lixo circulando, e muitas pessoas incautas certamente nunca creram verdadeiramente e nem nasceram verdadeiramente para poder entrar numa dessa, porque aqui fala desses que apostatarão, que são aqueles que simplesmente abandonam a fé cristã pura, que estava apenas na mente, no intelecto deles, para abraçarem essas doutrinas e filosofias satânicas, porque aqui não fala nem que é humana, são diabólicas. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.